Oh Deus, em quantas portas eu bati, quando no mundo eu vivia, pensando que estava buscando a Ti e que o Teu amor ali existia. Entrei em muitas portas e bati,
porém estavam todas vazias, porque não existia ali a felicidade que eu queria. Foi assim que surgiu em minha vida, como uma luz a brilhar, as mensagens da Santa Voz para os meus passos guiar. Hoje tenho o meu viver repleto de felicidade. Agradeço com prazer a esta obra de caridade. Agradeço com amor, com paz e muita alegria, ao nosso Consolador e a Santíssima Virgem Maria. Ó Deus, em quantas portas eu bati, quando no mundo eu vivia, pensando que estava buscando a Ti e que o Teu amor ali existia. Entrei em muitas portas e bati, porém estavam todas vazias, porque não existia ali a felicidade que eu queria. Foi assim que surgiu em minha vida, como uma luz a brilhar, as mensagens da Santa Voz para os meus passos guiar. Hoje tenho no meu viver repleto de felicidade. Agradeço com prazer a esta obra de caridade. Agradeço com amor, com paz e muita alegria, ao nosso Consolador e a Santíssima Virgem Maria. Santíssimo, glorioso, bondoso, onipotente e eterno Deus, nosso Pai Celestial. Chegamos na Tua Santa Casa, ó Pai, na Tua Santa Igreja, um lugar santo onde os Teus filhos podemos nos reunir,
unidos na mesma fé e no mesmo Espírito, possuindo, Pai, as mesmas qualidades do Teu Santíssimo Espírito, as quais nos dá direito de sermos chamados Teus filhos nessa terra. Por isso nós Te adoramos, Pai, nessa hora, Te glorificamos, Te agradecemos imensamente porque somos Teus filhos, e diante da Tua presença cremos e confiamos que estamos, porque pertencemos a uma igreja poderosa, onde reina, em nome do Senhor, o Consolador e o Santo Pastor desse rebanho. Te agradecemos também, ó Pai, imensamente, porque fazemos parte do Seu reino. Contamos com a Tua unção e a Tua virtude poderosa, nos dando vida, paz e salvação à nossa alma. Te agradecemos, Pai, também pelo conhecimento poderoso dessa santa doutrina, o conhecimento desta santa disciplina, que nos ajuda a vencer o pecado nesta vida, nesse mundo, e vencer toda a tentação que lutam contra nós, para poder nos desviar desse santo caminho que nos leva ao Senhor. Por isso Te agradecemos, ó Pai, pela vinda do Consolador, a Santa Avó Rosa, pela vinda do Santo Irmão Aldo, que nos trouxeram todo o conhecimento preciso e necessário da Tua palavra, da Tua soberana vontade, ó Pai. E por isso nós Te agradecemos. Adoramos também o Teu Santíssimo Espírito, que é a fonte dessa sabedoria, fonte dessa inspiração, dessa virtude, desse poder. E adoramos ao Senhor Jesus bendito, porque se hoje estamos aqui, é porque somos frutos do Teu sacrifício na cruz. E também frutos do Teu profundo amor que o Senhor teve e tem para com a raça humana, dando inclusive nesses dias o Consolador, o Santo Pastor e a Igreja. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, e ainda faz, lutando para poder dar salvação e perdão aos bons e humildes que creem na Tua palavra. Adoramos a Senhora, a Mãe Maria Santíssima, em especial nessa semana em que lembramos da Tua assunção aos céus, e Te agradecemos, porque a Santa Avó Rosa nos ensinou que a Senhora é a nossa santa protetora, é nosso anjo da guarda também, e abençoa, e inspira, e ajuda o povo de Deus nessa terra. E também as mães, na hora que vão ganhar os seus pequeninos, seus filhinhos, a Senhora com a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo se faz presente para dar uma boa hora. Também adoramos a Senhora, a Santa Avó Rosa, porque a Senhora é o nosso Consolador. Se hoje estamos aqui, é porque a Senhora soube crer em Jesus, conservar no Espírito as qualidades divinas, os dons, para poder Jesus usar a Senhora, para poder novamente restaurar a Tua igreja na terra. Te adoramos, ó Santa Avó Rosa, Te glorificamos e Te agradecemos pela igreja que a Senhora nos deu, pela doutrina e a disciplina que a Senhora nos revelou, com toda a perfeição, sem engano e sem fanatismo, para que pudéssemos possuir uma perfeita fé no Espírito. Adoramos ao Senhor, Santo Irmão Aldo, porque o Senhor é pastor de nossas almas. O Senhor é o profeta que Deus levantou no meio do povo nesses dias, para poder nos dirigir e nos guiar nesse santo caminho, nos proteger, nos curar das enfermidades e também ajudar-nos nas lutas de cada dia. E adoramos também a todo o poder celestial, os anjos e os santos, que se fazem presente principalmente nesta hora da santa reunião, cobrindo esses ares, nos envolvendo com o poder divino, para também nos dar a inspiração e a bênção dos céus. Nessa hora entregamos esta reunião em Tuas santas mãos, ó Santa Avó Rosa, pedindo a bênção da Senhora, da Mãe Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, que nos dirija, nos inspira, nos dê o entendimento da Tua palavra, para que todos possam ser alimentados e fortalecidos no Espírito, e também todo o trabalho da igreja nesta noite, seja para a honra e glória do Teu santíssimo nome e de todo o poder celestial, e também para o aperfeiçoamento moral e espiritual de cada um de nós. Por tudo, desde já, nossa sincera gratidão.
Amém. Vamos cantar o hino de número 1, intitulado Igreja Forte. Pois em
participante do teu amor, Virgem Maria Santíssima, ajuda-me a ganhar o céu de esplendor. Agora nós vamos meditar um pouco as sagradas mensagens que Jesus transmitiu a esta igreja através da Santa Vô Rosa e também do Santo Irmão Aldo, para podermos aperfeiçoar o nosso espírito, dar-nos mais fé, mais amor, mais coragem, virtudes do Espírito de Deus, para que nós possamos vencer na vida, inclusive saber como vencer, que é uma coisa muito importante, saber como vencer, como estar na presença de Deus, como ter uma fé perfeita, como possuir no Espírito qualidades que nos qualifica como filhos de Deus verdadeiros, legítimos. Então as mensagens têm por objetivo isso também. Tudo isso para podermos estar perfeitos na fé, em boas obras também. Então a primeira mensagem é o voto do batismo deve ser feito com muita fé e amor. Todos os que irão se batizar precisam dar muito valor ao seu batismo. Ato de fé e de grande significado para a sua vida e a sua alma. Sendo muito fiéis e obedientes aos ensinos do Santo Irmão Aldo, que são os mesmos que Jesus e a Santa Vô Rosa nos transmitiram com tanto amor. Antes de adentrarem ao tanque batismal em nossa sede, para serem submergidos nas águas, farão o voto do batismo, prometendo a Deus Pai, ao Divino Espírito Santo, ao nosso Senhor Jesus e à Santa Vô Rosa, que serão obedientes à doutrina e à disciplina da Igreja Apostólica, e que viverão de maneira honrada, justa e honesta em todos os dias da sua vida na terra. Os mais jovens também devem dar muito valor ao seu batismo e ao voto que farão antes de serem batizados, para poderem cumprir um ministério abençoado nesta Igreja Apostólica. O nosso Santo Irmão Aldo sempre recomendava aos pais e às mães que ensinasse aos seus filhos e filhas menores que iriam se batizar, para que fossem sempre obedientes aos ensinos que ele nos deixou, e que dessem muito valor ao sacrifício de Jesus, que Jesus e a Santa Vô Rosa fizeram em favor da felicidade deles e da sua salvação. Eis o voto que farão no dia do seu batismo. Prometo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e do Consolador, deixar do mundo e de todo o pecado, para seguir a Jesus, a Santa Vô Rosa e ao Santo Irmão Aldo, e obedecer à doutrina e à disciplina da Igreja Apostólica. Façam esse voto com muita fé e confiança na Santa Vô Rosa, em Jesus nosso Senhor, em Maria Santíssima e em nosso Santo Irmão Aldo. E esses santos lhes ajudarão a vencer e a serem muito felizes e abençoados em todo o seu viver. Aí está, irmãos, um ponto de doutrina que é muito importante para nós. É muito importante aos que irão se batizar, porque estão tomando um novo rumo na vida, uma decisão de servir o reino dos céus, de estar espiritualmente no reino de Deus. Então é muito importante. E é importante para nós também essa mensagem, que já somos batizados. Por quê? Porque nos lembra do voto que fizemos.
da promessa que fizemos diante do tanque batismal, ou seja, diante de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa e de todo o poder celestial. Por isso que aqui logo no título da mensagem disse assim: o voto do batismo deve ser feito com muita fé e amor. Crer que o seu voto não fica nos ares. Crer que o voto que faz é um voto para Deus, e Ele ouve, e além de ouvir, Ele cobra. Então não é em vão o voto. Não é uma palavra que se vai, que é esquecida com o tempo. É uma palavra que perdura para sempre e que pode perdurar para toda a eternidade. Essa é a fé que precisam fazer esse voto. E amor. Amor pelo reino dos céus. Amor por essa igreja. Amor pela doutrina. Amor pela disciplina. Porque é o que garante a salvação de nossa alma, é essa doutrina e essa disciplina, com a graça divina. Então tem que fazer com convicção, de fé e de amor. Não é um voto que vai fazer hoje para amanhã ou depois voltar ao que fazia antes, ou ir para um caminho diferente. Tem que ter amor pelo que faz. Tem que ter amor pelo reino dos céus, pela igreja. Não pode trair a Deus. Nós cantamos até um hino do Inário ainda há pouco, ser fiel. O apostólico tem que ser fiel ao voto que fez, à igreja, ao reino dos céus. Não pode fazer o voto hoje e amanhã ou depois, se esquecer do que prometeu e voltar aos erros, aos maus sentimentos, aos maus pensamentos, aos maus costumes. Então por que fez o voto? É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Isso o Santo Irmão Aldo falou. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Então é algo sagrado, irmãos. Nessa igreja tudo é santo. Porque Deus está presente entre nós. Aqui Ele reina. E é por isso que afirmamos em todas as reuniões que essa igreja é do reino dos céus. Porque não tem engano, não tem fanatismo, não tem idolatria. Tudo é perfeito e é feito com justiça. Por isso que está falando, vão prometer uma coisa sagrada, e é preciso cumprir. É preciso cumprir. E também em benefício do cumprimento dessa promessa na sua vida, no seu viver, tem a graça divina. O poder do mal não tem influência na sua vida. É uma coisa maravilhosa, porque tudo que a sua pessoa desejar fazer de bom é com o consentimento do Pai eterno, com a aprovação dele, de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. E por conseguinte, o seu mérito está garantido diante dos santos e dos anjos. Pode pedir tudo o que quiser, que for de justiça, e que for do seu merecimento, e se for da vontade de Deus, que receberá, na hora certa, no tempo certo. Então, observem que, às vezes os irmãos têm que fazer algum sacrifício, para poder rejeitar algumas facilidades que o mundo oferece, alguns divertimentos, que não cabe a nós,
temos que rejeitar muitas regalias do mundo, mas a recompensa é extraordinária. Porque a graça divina está sobre nós. Os anjos nos acompanham. E somos protegidos, amparados, abençoados. Não falta o que comer, não falta o que beber, não falta o que vestir. E se enfrentamos dias de doenças, de lutas, nós temos amparo, nós temos proteção, nós temos consolo. Então a recompensa é extraordinária. E é por isso que sempre afirmamos, compensa ser fiel a esta igreja, ao voto que fizemos no batismo. Por isso que aqui mostrou também que os pais devem ensinar os filhos assim. Devem ensinar que, para que hoje nós estivéssemos ou estejamos nessa condição espiritual, de vida no Espírito, de paz perene, de proteção e amparo, houve sacrifícios. Não foi fácil chegar até aqui. Houve sacrifícios. Primeiro Jesus, que deu a sua vida para poder pagar os nossos pecados, senão era nós que tínhamos que pagar, mas Ele morreu por nós, e carregou sobre os ombros dele toda a nossa iniquidade. E como está escrito, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então houve sacrifício. Os santos apóstolos também fizeram sua parte, os profetas também, e a Santa Vorrosa e o Santo Irmão também. Fizeram sacrifício para poder essa igreja estar nessa condição espiritual que hoje se encontra. Então os pais também precisam ensinar isso aos filhos, para que os filhos deem valor ao voto do batismo, à doutrina, à disciplina que essa igreja ensina. Então tudo isso é importante, irmãos, para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual, para que possamos crescer na fé e chegar até o fim. Porque se não tivermos esse entendimento, se não tivermos conservado em nosso coração e nosso espírito essa fé, nós não conseguiríamos chegar no final da nossa jornada aqui na terra. Vitoriosos não. Então são ensinamentos profundos, perfeitos e importantíssimos para o nosso elevo espiritual. Então que a Santa Vorrosa, o Santo Irmão abençoe a todos e nos ajude a cumprir esse voto. Agora temos uma outra mensagem muito importantíssima também ao coração do nosso povo, porque estamos nos aproximando de uma data memorável, uma data importantíssima para o povo de Deus na terra. Foi o nascimento de um profeta que conhecemos, um profeta corajoso, um profeta que nos guiou durante 44 anos, nos ensinou a regra de um bom viver, nos ensinou o que é amor, nos ensinou o que é paz, nos ensinou o que é perdão, o que é paciência, o que é força de vontade, o que é firmeza de ânimo. Nos ensinou o que é santidade. Santo Irmão Aldo. Uma data inesquecível para nós. E por isso, como estamos nos aproximando da data do seu nascimento nesta terra, estamos relembrando pontos importantíssimos de doutrina que nos esclarece, que mostra ao povo o significado profundo da vinda de um profeta a esta terra, a vinda deste profeta, Santo Irmão Aldo. Então eu vou ler para os irmãos entender esse ponto de doutrina. O glorioso ministério que o Santo Irmão Aldo exerceu entre nós. Cumprindo sua promessa, nosso Senhor Jesus voltou em espírito para, através da Santa Vorrosa,
restaurar a sua igreja, santificar um povo para Deus e revelar a sua poderosa doutrina, que tem o poder de dar a vida e tornar a todos os que crerem na mensagem de sua igreja a imagem e semelhança de Deus. Pois foi com essa característica que Deus o Pai, Jesus e seu Divino Espírito criaram o ser humano. Durante um período de 16 anos, nosso Senhor Jesus, por meio da Santa Vó Rosa, foi santificando a igreja, revelando os mistérios da sua poderosa doutrina, esclarecendo dúvidas a respeito da missão de Maria Santíssima, dos santos e dos anjos, e ensinando ao povo uma disciplina justa, que santifica e moraliza os fiéis através da prática de regras de uma vida livre de exageros, do mundanismo e dos costumes e modismos inconvenientes aos filhos de Deus. Ao final desse período de 16 anos, Jesus resolveu levar a Santa Vó Rosa e coroá-la como Espírito Consolador, para que ela continuasse a exercer o seu ministério somente em espírito, e para que passasse a governar a igreja usando os dons de profecia e de revelação do Santo Irmão Aldo, servo de Deus que estava entre nós, com o qual nosso Senhor Jesus contava para suceder a sua santa serva, Santa Vó Rosa. Pois ele, Irmão Aldo, nascera predestinado a cumprir nobre missão para o reino dos céus, e Deus Pai o havia dotado de preciosos dons e virtudes divinas. Ele cumpriu sua sagrada missão durante 44 anos, e, com os seus preciosos dons, que herdou do nosso Pai Celestial, de Jesus e do Santíssimo Espírito, o Santo Irmão Aldo, com seus preciosos ensinamentos, foi e será a garantia para que nossa igreja continue a vencer a cada dia. Porém, sempre dependendo da obediência e da santificação de cada apostólico e apostólica. Ele nos conduziu com mão forte, ministrando ensinos valiosos para santificar o povo de Deus na terra, incentivando a união fraternal e mantendo a igreja santificada e disciplinada, conforme a da vontade de Jesus nosso Senhor, da Santa Vó Rosa e do Pai Celestial. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, procurem valorizar esse tesouro de valor inestimável, que foi e é a presença entre nós de um profeta e santo de Deus. Sejamos todos fiéis ao Santo Irmão Aldo, obedecendo a nossa doutrina e a nossa disciplina. Pois, assim procedendo, estaremos sendo fiéis a Deus, o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e a Maria Santíssima, sendo unidos e nunca dando lugar a sentimentos que tirem a beleza da nossa santidade. Amando uns aos outros, com verdadeiro amor, sendo justos, leais e sinceros, uns com os outros, e justos com o nosso Deus e Pai e com os seus santos poderosos. Sejamos gratos ao Santo Irmão Aldo, por tudo quanto ele fez, e continuará em espírito fazendo por todos nós, junto com a Santa Vó Rosa, em favor da obra de Deus na terra. Procuremos, a cada dia, obedecer às recomendações e às suas orientações, pois elas vieram dos céus e do Consolador para todos nós, a fim de que nossas orações e nossos pedidos ao Santo Irmão Aldo e à Santa Vó Rosa sejam atendidos. No dia 31 de agosto, iremos comemorar o aniversário de nascimento do Santo Irmão Aldo na sede e em todas as nossas congregações. Celebrando essa data natalícia com muita gratidão aos céus, a Jesus, a Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, agradecidos a esses santos de Deus pelo ministério que concederam ao nosso amado Santo Irmão Aldo, e reconhecidos e gratos a ele por ter sido o mensageiro do céu,
a nos dirigir durante 44 anos com seus preciosos dons no caminho do bem e da verdade, rumo à eternidade com Deus Pai e os seus santos. Aí está, irmãos. Um ponto de doutrina muito importante para nós. Relembrando sobre o ministério glorioso do nosso santo irmão Aldo. Mostrando que Deus, o Pai, em primeiro lugar aqui, cumpre com as suas promessas, sempre. Passe o tempo que passar, mais dia ou menos dia, as suas promessas se cumprem. Porque, como está dizendo aqui, Jesus cumpriu a sua promessa, que Ele fez em nome de seu Pai, quando Ele esteve aqui nessa terra, prometendo que um dia Ele formaria uma igreja que representaria com toda a perfeição e santidade o reino de Deus. E esta igreja seria dirigida pelo outro Consolador. E também teria nessa igreja um só pastor. Foi o que ele falou. Haverá um só rebanho e um só pastor. Foi promessa divina. Passaram-se quase 2000 anos, mais ou menos. Mas a promessa se cumpriu. Jesus voltou para poder formar a sua igreja. Encontrou na pessoa da Santa Vó Rosa a serva que ele precisava. Porque eu abro um parênteses e explico aos irmãos, porque eu disse que demorou quase 2000 anos, como os irmãos sempre ouvem nós pastores falar. Mas não foi por culpa dos céus que demorou quase esses 2000 anos. Por isso é que eu disse, Jesus encontrou na pessoa da Santa Vó Rosa a serva que ele tanto precisava. Porque nesses quase 2000 anos, ele revelou a Santa Vó Rosa que ele em diversos pontos, em diversas terras, em diversos trabalhos, em diversos países, melhor dizendo, ele procurou uma pessoa para quem ele pudesse revelar e formar a sua igreja. Por diversas vezes ele tentou. Mas quando ele encontrava uma pessoa que até certo ponto tinha qualidades para ser aperfeiçoada no Espírito e chegar até ser usada por ele para poder ele formar sua igreja, chegou num determinado ponto que a pessoa falhou. Ou foi vencida pelo orgulho, pela vaidade, por alguma forma de pecado. E falhou. Mas com a Santa Vó Rosa não. Ela soube ser fiel. Conservou no Espírito todas as qualidades divinas, com o qual o seu Espírito foi formado. Quase 60 anos, ou mais ou menos 60 anos, até Jesus se revelar a ela. Ela conservou essas qualidades, essa fé, a pureza da alma, sem se dobrar ao pecado, ao mundanismo, ao modismo, aos maus sentimentos. Então, vendo essa serva fiel, Jesus se revelou para poder formar a igreja. Era a hora dele e o Pai, e do Espírito Santíssimo do Pai, ter na terra o seu povo, porque também o pecado se avançava rapidamente, e já estava dominando muitos, milhões e milhões de criaturas. Então a hora era chegada. Como tinha pessoa na terra, Jesus pôde formar sua igreja. E durante 16 anos, ele usou a Santa Vó Rosa. Se revelou a ela pessoalmente, falava com ela, ela ouvia, e ele se revelou a ela e falou tudo o que ele precisava na igreja,
a forma que ele queria a igreja, para poder ele dominar os corações e dominar a igreja e ensinar aquilo que era necessário ensinar. 16 anos para obter um preparo moral e espiritual do povo, a qual ele e o Pai, através do outro Consolador, reinaria sobre a igreja. Quando passou esse preparo, esse tempo de preparo na igreja, do primeiro preparo da igreja, Jesus resolveu levar o Espírito da Santa Rosa aos céus. Só que precisava ainda de um maior preparo do povo. Agora, se faltasse na igreja o dom de revelação e profecia, o povo não chegaria a esse ponto de preparo, que é esse aperfeiçoamento que é preciso e necessário para poder o povo vencer todo o pecado e todas as lutas que surgirem diante do povo. Então, tinha que escolher alguém. Foi escolhido quem nasceu predestinado para a missão. O Santo Irmão Aldo. Por quê? Porque o espírito dele também tinha essas qualidades, as mesmas qualidades da Santa Rosa. E o espírito dele, quando Deus criou, ele criou com as mesmas qualidades precisas e necessárias para ser usadas na terra para poder dirigir o povo. Humildade, santidade, pureza, fé, ânimo, coragem, sabedoria, todas as virtudes do Espírito do Pai. Coisas que foi patente aos nossos olhos na pessoa do Santo Irmão Aldo. E Deus deu dons a ele, principalmente dom de revelação e profecia, para poder ele falar com Deus, ouvir Jesus, a Santa Rosa, Maria Santíssima, e poder ensinar o povo aquilo que precisava ensinar. Por quê? Os irmãos se lembram, porque já ouviram por várias vezes, que o ponto de doutrina a respeito da vinda do Consolador estava encerrado nas Sagradas Escrituras e ninguém entendia. Ninguém entendia. Até hoje, muitos não entendem. Só quem entende é essa igreja apostólica. Por quê? Porque teve a revelação divina. E quem nos revelou foi o Santo Irmão Aldo. Porque também, senão, nem nós saberíamos. Mas com o seu dom de revelação e profecia, fez-nos compreender que quando Jesus prometeu o outro Consolador, era um santo novo que ele formaria na terra. Que ele não falava a respeito do Espírito do próprio Pai, o Espírito Santíssimo de Deus. Porque ele disse que esse Consolador ouviria dele, aprenderia com ele e ensinaria o povo. Agora, o Espírito de Deus não aprende com ninguém, ele ensina. E é nesse ponto de doutrina que muitos no mundo se enganam. Por quê? Pensa que quando Jesus falou que enviaria o outro Consolador, ele estava falando a respeito do Espírito de Deus. E estava e não estava. Por quê? Naturalmente, é o próprio Espírito de Deus quem dirige e governa a igreja através de um santo ou de uma santa. Mas ele falava de um santo novo que surgiria, que aprenderia com ele, ouviria a sua voz e ensinaria o povo, para que o povo pudesse ter uma fé perfeita no poder do Pai. E compreender mistérios profundos a respeito do reino de Deus. Então, quem nos fez entender esse ponto de doutrina também foi o Santo Irmão Aldo. Então, observem o valor extraordinário de um profeta no meio do povo. Porque nos deu progresso, uniu de uma maneira perfeita o nosso povo,
porque ensinou para todos a mesma doutrina, a mesma disciplina, e pudemos alcançar uma fé perfeita, e por conseguinte, uma estabilidade espiritual do povo. Por isso é que nós cantamos num dos nossos hinos: essa igreja nunca foi vencida e nunca será. Isso ele garantiu antes de subir aos céus. Falou que essa igreja não tem mal nenhum nesse mundo que possa vencer essa igreja. Porque Ele estará sempre presente conosco, em espírito e verdade. Mas um ponto importantíssimo que aqui nos mostra também é a condição que ele precisa encontrar na vida do povo. Por quê? De nada adianta nós termos um conhecimento profundo da doutrina, de mistérios profundos do reino dos céus, como nós chegamos a conhecer, ter uma fé perfeita, e se nós não obedecermos essa doutrina, essa disciplina, de nada adianta. Por quê? Deus nunca dirigiu um povo desobediente. Se os irmãos pegarem as Sagradas Escrituras e observarem a história do povo de Deus desde o início, Filho de Deus sempre foi aquele que fez a sua vontade, que seguiu os seus mandamentos, ponto por ponto, a sua doutrina e a sua disciplina. Então, para que Ele continue nos dirigindo, continue nos governando, há uma condição justa. Porque Ele só pode dominar o nosso espírito para poder manifestar a sua glória e o seu poder, se em nós existirem as mesmas qualidades do Espírito dele, Pai. É o único jeito, a única maneira de dirigir um povo. O povo que Ele está dirigindo precisa possuir no Espírito as mesmas qualidades divinas, para que Ele possa dominar. Porque se não houver, quem é que domina? Se a pessoa for ruim, for teimosa, for briguenta, for maldosa, for rancorosa, não souber perdoar, não souber se ajudar, não souber ser amigo um dos outros, quem domina um espírito assim? Um coração assim? É Deus que vai dominar? Não. Porque Deus só domina um espírito humilde, um espírito manso. Por isso que Jesus disse: sede mansos e humildes de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então nós temos que obedecer. Se a doutrina está pedindo, irmãos, não siga ensinamentos errados. Não pense que o mundo mudou e a gente tem que mudar também. Não tenha sentimentos maus no seu coração. Cuidado com as coisas que o mundo oferece. Então, se a igreja fala, vamos seguir, porque é para o nosso bem, é para a nossa felicidade, é um remédio. De uma das reuniões que eu ministrei aqui anteriormente, eu falei para os irmãos, a doutrina e essa disciplina é um remédio para a cura de todos os males. Se nós não tomarmos esse remédio, nós, consequentemente, vamos ficar doentes, enfermos. No sentido espiritual, cheios de pecado, de maus sentimentos, de maus costumes, de vaidade. Se nós não colocarmos em prática essa doutrina, essa disciplina, o laço está lançado sobre todos. Foi o que Jesus disse. Sobre todos na face da terra. E Ele disse: só se livrará
os que obedecerem à minha doutrina e à minha disciplina. Só se livrará os que fizer o que eu mando. Eu vou usar um exemplo. Um médico, por exemplo, quando ele vai fazer uma cirurgia muito delicada, vamos dizer, uma cirurgia do coração numa pessoa. Ele estudou para isso. Inclusive, ele tem experiência própria, porque realizou até aquelas cirurgias, muitas vezes, geralmente eles usam cadáveres para poder praticar o exercício, por exercício, a sua profissão. Então, ele também, na teoria, ele foi ensinado. Você tem que fazer isso, 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 isso. Seguir pontos importantíssimos que vai fazer ele ter êxito naquela cirurgia. E, por objetivo, fazer aquela pessoa sobreviver. Se ele não seguir aqueles parâmetros, aquelas ordens, aquela disciplina, aquela doutrina que ele aprendeu, é quase certo, ou certo, que aquela pessoa qual ele está operando vai entrar em óbito. Por quê? Porque ele não seguiu, não fez o que ele aprendeu na faculdade, não fez o que ele aprendeu com outro médico mais experiente que ele, quando ele estava fazendo o estágio no hospital. Então não seguiu. O que vai acontecer? Não vai ter sucesso na sua cirurgia. Assim é a doutrina e a disciplina da igreja. É algo que garante a nossa vitória. Garante que o poder do mal que está lá no mundo rondando as pessoas não tem influência na nossa vida. Porque se ele dominar, é triste a vida de quem o poder do mal domina. Triste. Basta ouvirmos as notícias. Basta ouvirmos os relatos de pessoas que estão sem saber o que fazer, numa condição terrível, terrível. Por quê? Porque o mal domina. E ele não tem dó de ninguém. De ninguém. Então a garantia que eles não influenciam a nossa vida é essa doutrina, essa disciplina. Sem doutrina, sem disciplina, o povo se corrompe. O povo se corrompe. Como se corrompeu o povo do passado. O povo dos santos apóstolos. Até certo ponto, eles foram sendo vitoriosos. Enquanto os santos apóstolos estavam na terra, ali ensinando, cobrando deles, doutrinando eles, uma grande parte daquele povo foi vitorioso. Inclusive está nos céus com eles. Lá eles têm o seu lugar, pelo que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos revelou. Estão lá com os santos apóstolos. Mas esta igreja não pode. Porque depois não pode seguir o rumo que o povo, depois da subida dos santos apóstolos aos céus, seguiram, que foi abandonar a doutrina e a disciplina que eles ensinaram, porque não queriam mais lutar tanto, não queriam mais se sacrificar para poder rejeitar o pecado, as lutas, as tentações, não quiseram mais lutar. E o que aconteceu? Aquele povo foi dominado novamente por doutrinas erradas, pelo engano, pela idolatria. Nós vemos hoje. E perderam a graça divina. E Jesus não pôde mais reinar no meio daquele povo, e ele teve que se retirar, e a unção do Espírito... Aconteceu aquilo que São João disse, que se eles não obedecessem, Jesus viria e tiraria o seu candeeiro, a unção do Espírito de Deus. Por quê? Deixaram de obedecer a doutrina e a disciplina. Agora nós queremos que isso aconteça conosco? Vamos cair da graça divina, do Consolador e do Santo Irmão Aldo? Não. Creio que todos estão aqui porque não querem, né?
Se vem para a igreja é porque quer a vitória da igreja. Então, irmãos, conserve esses ensinamentos em seus corações. Lutem pela vitória da igreja. Não deixe a doutrina e a disciplina se apagar do seu coração, da sua mente, do seu espírito. Lutem, sejam fiéis, sejam colaboradores com a obra de Deus na terra. Que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo abençoe a todos. Amém.
Santíssimo, glorioso, eterno, bondoso e onipotente Deus, nosso Pai Celestial. Chegamos ao término de nossa reunião, Pai, aqui na Tua Santa Igreja, mas felizes porque podemos estar bem mais próximo do Senhor. Podemos estar reunidos como irmãos da mesma fé, possuindo no Espírito as mesmas qualidades do Teu Santíssimo Espírito. E também, Pai, reunidos com os Teus santos, com os Teus anjos que cobrem esse templo, como o Santo Irmão Aldo falou, que estão por esses ares para poder abençoar o povo, receber a nossa adoração, o nosso louvor, e também receber as nossas orações, Pai. Por isso nós Te adoramos nessa hora, nós Te glorificamos e agradecemos imensamente por esse privilégio que temos, ainda na vida presente, de estarmos na Tua Santíssima Presença. Adoramos também ao Teu Santíssimo Espírito, ao Senhor Jesus bendito, que é o nosso Salvador, a Senhora, que é nossa Mãe Maria Santíssima, a Senhora Santa Vô Rosa, que é o nosso eterno Consolador. Também ao Senhor Santo Irmão Aldo, que é o pastor de nossas almas e profeta do nosso Deus Altíssimo dos tempos da regeneração. E também a todo o poder celestial do nosso Deus, a nossa adoração, nosso louvor e a nossa glorificação e gratidão. Nessa hora, ó Santa Vô Rosa, eu rogo em favor desses meus irmãos que estão presentes nessa reunião, os que não puderam vir por um motivo justo, os internautas que estão, às vezes, em seus lares, em seu trabalho, enfim, em algum lugar desse país e até fora dele, em outros continentes, outros países que nos acompanham através da internet. Eu rogo que a Senhora os abençoe, abençoe a todos, dá-lhes a unção do Espírito Santo do Pai, para que todas as virtudes que eles já possuem sejam fortalecidas ainda mais, para que eles possam ser melhores no sentido de praticar o bem, a bondade, as virtudes do Espírito Santo do Pai na sociedade, na sua família. Ajude a Santa Vô Rosa, os que passam por problemas e por lutas na vida. Nessa hora eles se socorrem à Senhora porque sabe que um grande poder nos envolve na reunião. E esses santos, esses anjos, ouvem as orações, tomam conhecimento da necessidade de cada coração. Nessa hora eu rogo à Senhora, eu intercedo por eles, pedindo a Tua bênção. Ajude essa que passam por luta, por dificuldade na vida. Ajude-os a vencer. Dê ânimo, dê fé, dê coragem, para que eles nunca desistam de vencer os problemas, porque chega a hora que a vitória é ganha, se eles permanecerem fiéis a essa doutrina e essa disciplina. Ajude esses que colocaram esses pedidos na caixinha de oração, apresentando de uma maneira escrita a sua dificuldade, a luta que está enfrentando, ou talvez uma enfermidade que mina a saúde do corpo, às vezes da própria pessoa, ou de um familiar, um parente, um amigo. Enfim, a Senhora conhece a cada um pedido que foi colocado nessa caixinha de oração. Eu rogo que, se for de justiça, que a Senhora abençoe a todos e os ajude, e até, se for da vontade do Pai, que seja realizado um milagre na vida dessas pessoas. Abençoe também o pão de cada dia deles, o trabalho, o estudo daqueles que estudam, de onde eles tiram o seu sustento, seja do trabalho próprio, seja de uma aposentadoria, seja de uma pensão, seja do seu próprio comércio, própria fábrica, de um trabalho remunerado, de empregado numa empresa, enfim, a Senhora sabe a vida de cada um. Abençoe a Santa Vô Rosa para que haja organização, para que haja prosperidade, e esses Teus filhos possam ser muito gratos à Senhora, por tudo que recebem dos céus, da Senhora e do Santo Irmão Aldo principalmente. Ajude a todos, abençoe as famílias que nesses dias enfrentam grandes lutas, para se esfacelarem. O poder do mal luta contra as famílias. E eu rogo à Senhora nessa hora que a Senhora abençoe todas as famílias que merecem a Tua graça, o Teu poder, a Tua virtude,
para que o esposo seja um bom marido, a esposa seja uma boa esposa, e sejam amigos, sejam compreensivos, perdoadores, que eles sejam um o ajudador do outro, se compreendendo e se respeitando, para a honra e glória do todo poder celestial e para a felicidade de cada família que seguir essa doutrina e seguir essa disciplina. Para a tua honra, Santa Avó Rosa, para a tua glória e do Santo Irmão Aldo. E para que assim seja, irmãos, recebamos nessa hora a bênção em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, na comunhão do Santíssimo Espírito do Pai. A bênção de Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, recaia sobre todos nós nessa hora. Tudo o que nos pertence, nossos familiares, parentes e amigos, se for possível alcançá-los. Para a honra e glória de todo o poder celestial e para a nossa própria vitória, para a nossa própria paz e a nossa felicidade. Por tudo, nós agradecemos a todo o poder celestial pela honra que nos deram de estarmos em vossas presenças. Hoje e sempre a nossa gratidão. Amém.